Olá pessoal, sou Franca Ataídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para que o conteúdo tenha acesso a outras pessoas na plataforma do YouTube, tá? E hoje eu vou dar uma dica para quem quer iniciar no mundo de entender o comunismo, né? Porque é muito complicado você chegar a um grau elevado para poder ler o Capital, né? Então, eu vou passar algumas dicas, né, de livros que vão ajudar a ter a compreensão. Né? Primeiro, eu indico A Guerra Civil na França. Tá? Por quê? Porque é aqui que está nascendo, né, o Marx comunista. Tá? Por quê? Porque é uma revolução da classe trabalhadora. Ela vai ser apagada dos livros de história, não é? Por quê? Porque a Revolução Francesa é burguesa e essa revolução, no caso, é um caso de polícia, porque é trabalhador que está se manifestando. E aí está nascendo, não Karl Marx, né, em 1948, com o Manifesto do Partido Comunista, que eu também indico, né, que não é uma leitura difícil, é mais ou menos 40 páginas, não é? E ele tá fazendo um histórico, né? Que só no capítulo 2 ele vai elencar os 10 pontos, né? O porquê se justifica o comunismo, né? Então ele vai falar da exploração desde a Idade, né, Antiga, passa pela Idade Média, passa pela Idade Moderna, e nesse tempo toda a burguesia está se capitalizando até chegar à Revolução Industrial. David Harvey, né? 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, né? Também é um outro livro muito bom para iniciar a leitura de Marx. David Harvey, se eu não me engano, na página 161 desse livro, ele fala como a burguesia, já na Revolução Industrial, impedia veementemente da classe trabalhadora ter acesso ao quê? Né? Ter acesso ao conteúdo que a ensine, né, a ter uma capacidade crítica e reflexiva. Né? Então, para a burguesia industrial, o trabalhador tinha que apenas aprender a ler e a escrever. Pensar não, porque pensar o torna perigoso. Crítico e reflexivo, ele vai perceber a mais-valia. E já me pediram, eu vou voltar a trabalhar esse tema, tá? David Harvey, né? Esse livro também é muito bom, é muito fácil de ler. É Os Despossuídos, tá? Que cinco artigos que Karl Marx escreve em 1942 para a Gazeta Renana, né, sobre o chamado roubo de madeira, que na verdade o parlamento, né, alemão queria privatizar a floresta, impedindo, né, o proletário de tirar gravetos, tirar lenha, né, para poder queimar e se aquecer e não morrer de frio. Eles queriam vender ao proletário, e Marx vai se rebelar contra isso e, em virtude disso, ele vai ser convidado a se retirar, né, da Prússia, tá? E nunca mais ele volta, ele perde a cidadania, inclusive prussiana, e depois ele morre como exilado, tá? Morre como asilado político. Esse livro também é muito bom. Crítica ao Programa de Gotha. Esse aqui vai ser escrito em 1875, já perto da morte de Karl Marx, tá? Aqui ele está criticando o quê? Ele está criticando que não há, o comunismo não defende o socialismo, né, como transição. Por quê? Porque o Estado é burguês, tá? E o socialismo, ele mede a produtividade e não o ser humano. Tá? Então, o Marx, quando ele chega no comunismo, a ideia dele é que acabe o Estado. O Estado não tem que existir. Tá? Então, ele faz uma crítica ao socialismo, né? Faz uma crítica à união do Estado, porque ele já diz, e nós sabemos hoje em dia, o Estado é burguês. Tá? Para entender o Capital, isso aqui é para mais tarde, né? David Harvey também. Todos os 6 livros que somam, né, a obra Capital, né, tem um indicativo de David Harvey. Ele lançou um livro para entender o Capital, porque é uma obra muito complicada. Tá? 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Esse livro é um clássico, uma delícia de ler. Tá? Tem uma frase muito boa aqui, né, que diz assim: os homens fazem a sua história, mas não de acordo com o que pensam. Eles fazem
com circunstâncias determinadas, não é? Já pré-determinadas, e também ele carrega no seu passado o peso das gerações que já passaram. Tá? Que quer dizer com isso? Eles não fazem sua história porque na ideologia alemã, que é um outro livro de Marx, ele vai dizer que a infraestrutura, que é a elite dona dos meios de produção, ela determina a ideia. A nossa ideia é a ideia da elite que pensa. Né? Você não tem uma ideia formulada porque você está alienado e aceita a ideia de que é proposta pela elite. Tá? Por exemplo, né? Um exemplo, a gente não percebe uma mais-valia, uma coisa simples assim. Um motorista trabalha 30 dias no ônibus, no primeiro dia ele já ganha o salário. E os outros 29? Né? Com quem fica? É mais ou menos uma ideia de mais-valia. Mas a infraestrutura está sempre escondendo isso, está sempre escondendo a luta de classes, né? Está sempre dizendo que os interesses burgueses são os interesses da classe trabalhadora e, na verdade, são antagônicos, tá? Então, né, 18 de maio de Luiz Bonaparte. Leitor de Marx, José Paulo Neto. José Paulo Neto, para mim, eu tenho como José Paulo Neto, tenho como o maior marxista brasileiro, né, um dos grandes intelectuais do marxismo, inclusive ele tem programas no YouTube, né, o problema do José Paulo, por exemplo, ele vai falar do Manifesto Comunista, que é 20 páginas, ele fica 2 horas. Né? Ele vai falar de métodos de marca, ele fala 4, 5 horas, e aí você tem que ter paciência, né? Mas ele é um cara bem didático, né? Um intelectual bem didático e ajuda bastante, tá? E esse aqui, se vocês tiverem, né, sucesso nesses outros, esse aqui é o Grundrisse, né? Grundrisse, esse livro, né, que foi só revelado depois da morte de Marx, né? Grande parte da obra de Marx, ela vai aparecer só depois da morte dele, tá? Grundrisse é um laboratório, né, do capital. Né, um laboratório. Aqui tem ensaios, né, de Karl Marx, né, sobre o que mais tarde se tornaria Capital. Vale lembrar que o Capital, Marx consegue lançar só o primeiro volume. Tá? Ele morre em 1883 e cabe a Friedrich Engels, né, e a Jane Marx, né, que vão tentar, né, resgatar as obras. A letra de Marx era muito horrível, né, então só os dois entendiam. Tá? E recentemente está sendo descoberta novas anotações de Marx, né, que foram deixadas para trás, foram esquecidas, né, que hoje a biografia de Marx chega a 50 livros em inglês. No Brasil, 30 e poucos livros, né? E um novo projeto que é o Marx Engels, né? Ex-Zauber, né? Que começou nos anos 70, parou com a Guerra Fria, né? E está voltando agora, né? E deve gerar entre 100 e 114 livros, né? Um homem que tinha gota, tinha problemas reumatológicos, tinha problema de dores neuropáticas, tinha problema de fígado e tinha problema de pulmão. Esse que provavelmente o matou. Né? Fora o fato dos 5 filhos que ele perdeu, né, antes de morrer, e a esposa Jane Marx também. Tudo isso, toda essa dificuldade que ele enfrentou na vida, mesmo assim ele produziu tudo isso, não é? E tudo isso em nome da classe trabalhadora. Para quem, né, contesta, a gente tem que dizer o seguinte: olha, se você é a favor de direitos sociais, se você é contra, né, a discriminação de salários entre homem e mulher, se você é contra o trabalho infantil, se você é a favor de uma jornada justa e um salário justo, se você é a favor de direitos humanos, de direitos sociais, né, você é um comunista e não sabe, ok? Eu vou voltar para passar para vocês aí a biografia de Marx, né? Mas a biografia da vida dele, não a biografia que eu passei recentemente, que ele
como ele se torna comunista. Tá? A biografia da história dele, onde ele nasceu, para onde ele foi, como ele foi perseguido, né? O porquê que ele viveu grande parte da vida na miséria, porquê que ele perdeu 5 filhos antes de morrer, né? Grande maioria pela pobreza, não é? Que é diferente muitos chamam ele de vagabundo, não. Pela pobreza depois que ele foi exilado para a Inglaterra, né? Ele passou muita dificuldade ali, e ali ele perdeu muitos filhos ali. E a gente, assim aos poucos, a gente vai tentando quebrar o paradigma, né, de que Marx é uma pessoa do mal, né? Inclusive eu vou explicar, né, talvez eu explique na próxima gravação, aquela famosa frase, né, que a religião é o ópio do povo, né? Mas tem um sentido ali, né? Ele dá um sentido para isso e não é um sentido deturpado que nem as pessoas deturpam hoje. Ok, pessoal? Até a próxima.